Bom dia, todo mundo. Bom dia. Todo mundo bem aí? Sim. Todos bem, saudáveis e vivos? Vivos. Saudáveis já é outra coisa, né? Primeiro de junho, sabe o que isso significa? Bom dia, Dani. São Paulo. Não significa nada, significa que viramos um mês, continuaremos na batalha. Gente, significa que falta 30 dias para o próximo pagamento. Bom, eu ainda não recebi, então o meu tá vigente ainda. Deixa eu aproveitar esses minutinhos aí enquanto o pessoal vem chegando para falar para vocês como vai ser as provas, vão ser as provas, tá? Vocês têm a disciplina DIB? Aquela blended? Eu nem sei, eu acredito que sim. É aquela que... Bom, no portal de vocês está escrito DIB. Sim. Bom, então, deixa eu já dar um spoiler para vocês dessa semana. Como que vai acontecer? As provas começam, a B2 começa a partir de semana que vem. Para as DIBs e para as DIs. Vocês têm alguma disciplina DI, que é aquela que é integralmente pelo portal? Bom dia, Pio, é Sheila. Eu tenho. Tem, Sheila? Tenho. Tá, então já fica aí para todos, para aqueles que têm, para aqueles que não têm. Vai ser o seguinte, você vai abrir no portal de vocês a possibilidade, que eu estou tentando achar aqui no meu caderninho onde eu anotei, porque sexta-feira a gente teve reunião pedagógica não, reunião acadêmica, e eu anotei tudo aqui para não esquecer de passar para vocês. Na verdade, a reunião era sobre o TCC, sobre as apresentações, mas aí a gente já aproveitou que estava junto com a Lila e já fez algumas perguntas. No dia 4, então, como eu falei, na segunda semana abre para fazer as provas DI e DIB. Aí, o que acontece? O portal vai abrir no dia 4 para vocês fazerem essa prova. Só que diferente do que vocês tiveram prova, por exemplo, comigo, que é B1, ou com outros professores, todas foram no mesmo formato, que vocês tiveram quantas horas? 48 horas, né, para fazer a prova? Isso. Foi isso. Isso. Então, agora é o seguinte, o portal vai ficar aberto o link para fazer a prova do dia 4 ao dia 10, vocês vão fazer no Lava, essas provas. E aí, só que diferente do prazo que vocês tiveram, 48 horas, a partir do momento que você loga, você tem 3 horas para fazer essa prova. Tá? Então, vamos supor que você escolhe uma das datas, né? De 4 a 10. Então, vai que no dia 7 o seu dia é mais tranquilo, tem menos bagunça em casa, tem menos pessoas, aí você escolhe o dia 7, só que a partir do momento que você logar, você só tem 3 horas para fazer, tá? Então, fiquem espertos com relação a essa semana, deixem aí um dia tranquilo para vocês fazerem. Oi? É uma pergunta um pouco bem idiota, mas eu quero ter certeza, tá? Não existe perguntas idiotas. Prova para lugar, não é? Tipo assim, eu tenho 3 horas para todas as provas. Não, só para as que são... então, depende. Quantas DIBs você tem e quantas DIs você tem? Sei lá, eu acho que eu tenho 3 ou 2 DIB, mais 2 ou 3 DI. Entendeu? Eu tenho que ver lá, que eu não lembro. Mas eu tenho um significativo aí, viu? Então, aí o que você vai fazer, Hugo? Você tem do dia 4 ao dia 10. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 7 dias para fazer essa prova.
entendeu? Tá, eu posso fazer uma em cada dia, né? Pode fazer uma em cada dia. Lembrando que você, a partir do momento que você abriu, você não pode mais sair igual as outras provas, sabe? Você vai ter aquele prazo lá de 3 horas para fazer. Não, tranquilo. Eu entrei na matéria X, eu tenho que finalizar a matéria X em 3 horas. Isso mesmo, tá? Sim. Então, já se organizem, deixem aí o dia vago para vocês e tentem se organizar bonitinho. Agora, as provas que são sem ser DIB, sem CDI, que são as AMIs e as AMPs, por exemplo, essa nossa aqui de urgência é uma AMI, aí ela vai manter a data, que é de vocês, ficou para o dia 15 de junho, não é isso? Sim, professora, é isso mesmo. Então, obrigada, gente. A de vocês ficou para o dia 15 de junho, e aí creio eu que seja no mesmo formato, tá? Que vocês tiveram. Vocês vão entrar e vão fazer essa prova aí em até 48 horas. Eles só estão se definindo ainda com relação ao formato, se vai ser pelo Forms, porque vocês fizeram pelo Forms da última vez, ou se vai ser pelo AVA, né? O AVA, o modelo de questão, fica igual quando vocês fazem atividade no AVA, normalmente. Vocês não têm lá umas questões do AVA para fazer? Nas disciplinas que são AMI e DIB? Sim. Então, vai ficar igualmente, tá? Parece que nós, docentes, vamos ter as respostas hoje. E aí, depois a gente passa direitinho para vocês. Beleza? Beleza. Bom, então, vamos nessa. Pro, Oi, meu bem. eu sei que não é a matéria de hoje, mas já aproveitando que é a sua matéria também, a de tópicos vai ficar para quando? Então, para o dia 19? Depende dos tópicos. É tópicos manhã, noite, ou dois? Manhã. Então, tópicos 1 manhã vai ficar para... Espera aí, deixa eu achar aqui. 17 de junho. Beleza, obrigada. Bom, gente, vamos para a causa de hoje, que é afogamento. Só tirem uma dúvida comigo. Nós fizemos o trauma torácico abdominal, né? Tórax abdominal? Fizemos sim. Ah, beleza. Então, com essa dúvida aí. Então, é isso mesmo. Porque nós tivemos uma semana longe, né? Por conta em decorrência do feriado, e aí eu me atrapalhei aqui com o lançamento da disciplina de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre afogamento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos sim. Tá. Então, o afogamento, ele também entra aí nas divisões de trauma, tá? Não só pela decorrência do impacto, né, que vocês devem estar pensando, deve ser mais pelo trauma psicológico, mas o trauma fisiológico aí do aparelho circulatório e respiratório também vem se originar do afogamento, tá? É ruim de associar essa conjuntura de afogamento, porque ela deriva, né, de um processo de lazer, né? Então fica difícil aí para as famílias depois acabarem se acostumando com o ambiente água, com o ambiente lazer depois de uma catástrofe dessa, né? Os dados epidemiológicos dessa doença, né, do afogamento em si, do trauma, ele tem uma linha ali de declínio ali com relação às idades aí de 5 a 39 anos, então das crianças até o adulto, antes da fase do idoso, propriamente dito, né? E aí o grande afogamento, o grande problema dessa margem aí que a gente tem é que não é só uma questão de mortalidade, né? Que esse é o impacto mais brutal da questão, mas é que nós temos um grande percentual aí
de crianças de 1 a 14 anos que acabam sendo hospitalizadas aí em decorrência, né, das estatísticas aí do afogamento. A gente já sabe que o principal aparelho que vai ficar comprometido é o pulmonar, é o respiratório, e aí a gente vai só ter umas decorrências de princípios fisiológicos após essa decorrência aí, tá? Então, ainda falando sobre estatísticas, a gente ainda tem um número elevado aí de mais de 7 mil óbitos de afogamento, e a taxa mais frequente de óbito, não de acometimento, é no adulto jovem, tá? Geralmente isso acontece porque o afogamento, as pessoas que estão ali dentro do mar, né, acabam ficando presumindo o risco que ele ocasiona, esquecendo que ele é um ser vivo, né? E nós temos aí outras decorrências com relação ao afogamento que estão ligadas às classificações, né? Então, aquelas pessoas que não têm uma integridade fisiológica para estar dentro da água, elas também acabam sendo vítimas do afogamento, tá? E aí nós temos alguns tipos de acidente das águas, tá? Elas têm algumas características em decorrência do que ela vai desencadear no organismo. Então, nós temos o primeiro aí taxado para vocês, que é a síndrome da imersão. Na verdade, o que vai acontecer é que esse paciente vai evoluir a PCR por uma situação de estar imerso numa circunstância, né, de uma água menor ou igual a 5 graus. E aí vocês já sabem que uma das causas de PCR, um dos Hs, dos 6 Hs, é a hipotermia, tá? Então, o que popularmente a gente chama de choque térmico é, na verdade, a hidrocução, tá? Então, ir para ambientes extremamente gelados podem evoluir a PCR, né? Após esse processo, né, de imersão num choque propriamente dito, nós temos aqueles que ficam delongadamente dentro do processo, dentro das águas, que vão ser levados aí para um processo de hipotermia, né? O que acontece bastante na faixa do nosso litoral tropical. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês estão lá no mar, a água tá uma delícia, de repente passa uma corrente de água gelada que você não sabe de onde vem, parece que derreteram um iceberg embaixo de vocês, né? E isso ocorre também em águas mais profundas, então a pessoa é elevada, né, acaba evoluindo ao óbito em decorrência dessa circunstância diferente da hidrocução, tá? E aí, o afogamento, então, ele tem essas etapas, né? Então, primeiro, a pessoa tem esse processo aí de entrada dos líquidos nas vias aéreas. Então, vocês já viram em vários filminhos comigo, né, que os sacos alveolares lá nas partes distais dos bronquíolos, eles fazem a troca gasosa lá por um processo de difusão facilitada. Então, nós temos as globinas, e as globinas fazem esse processo de troca aí com o CO2, e nós expiramos esse daí para a atmosfera. No caso do afogamento, né, primeiro a gente tem algumas fases que a gente vai falar a seguir, mas a parte que fica mais prejudicada, então, é a entrada do líquido aí nos alvéolos, prejudicando essa troca por difusão facilitada, tá? E aí esse paciente, essa vítima aí, ela também sofre por um processo de aspiração gradativa desses líquidos, né, que é aquela luta para que ela não aspire, ou seja, primeiro ela engole o líquido, tá? Depois ela aspira ele, ok? Bom, e aí existem alguns mecanismos, né, que levam essa diminuição da abolição da passagem de CO2 para a circulação de CO2, tá? Se esse quadro aí não for interrompido, então a gente já sabe o que vai acontecer a seguir com o paciente, tá? Então, nós temos essas fases aí com relação ao afogamento, né? O que vai acontecer com esse paciente quando ele está em vias de ou em circunstâncias de, né? Primeiro, ele tem uma luta lá ineficaz com relação à submersão, né? Ele não consegue voltar, que é a primeira imersão que a gente diz,
ok? E aí, nesse momento é que nós temos a primeira entrada de água nas vias aéreas. E aí, lembrando que água no tecido respiratório não é bem-vindo. Ele fica caracterizado como sendo um objeto estranho, propriamente dito. E aí, lembrando que todas essas vítimas de afogamento com aspiração de água, elas terão em decorrência aí uma broncopneumonia, ok? Então, precisa ficar ligado aí com relação a essa parte que também é cinemática do trauma, tá? Depois dessa primeira imersão aí, que ele tem a luta ineficaz para a respiração, que a água penetra aí nas vias aéreas, esse paciente tem a entrada de água nos pulmões, né, que a gente chama aí de primeiro o afogamento seco, né? Ele tem um espasmo da glote. Vocês vão ver um filminho a seguir, tá? Porque é nesse momento que o paciente começa a tentar deglutir o ar, ele engole primeiro e depois ele respira. E aí a glote fica ali parece uma luta e fuga, ok? Após esse processo, esse paciente começa a entrar em hipóxia, né? E aí, se ele faz hipóxia, ele vai produzir uma acidose metabólica, né? Então, se fosse possível coletar uma gasometria desse paciente, vocês iam observar que na corrente sanguínea ia ter presença de ácido lático, em decorrência dessa falta de oxigenação aí dos órgãos, ok? Depois, em consequência da hipóxia, esse paciente vai perder a consciência de forma gradual, e aí vão entrando mais água aí no processo respiratório, até aí imersão completa, ou até esse paciente sofrer uma hipotermia e levar ao afogamento, tá? E aí nós temos algumas classificações do afogamento, né? Então, quanto à causa, o que aconteceu, quanto ao líquido e quanto à gravidade do afogado, tá? Então, quanto à causa... Gente, tá tudo bem aí? Tá indo muito rápido? Vocês estão acordados? Segunda-feira sempre é mais punk, né? Tranquilo, né? Sim. Tá. Então, com relação à causa do afogamento, nós temos aí essa primeira classificação, que é a primária, tá? Quando a gente não encontra nenhum indício de causa orgânica que tenha desencadeado essa síndrome da imersão do paciente, tá? Então, ou seja, ele não teve nada, né, que pressupôs esse afogamento, tá? Então, por exemplo, podem acontecer em pessoas que não têm treinamento nenhum para ficar dentro da água, né? Ou seja, não tem nenhuma prática com relação à natação, e aí, fisiologicamente, ela é híbrida não, né? Ela é rígida, tá? E aí eu tenho um afogamento só por essa questão dela não saber ter práticas com relação à água, tá? Pessoas que são vítimas de quedas de forma inadvertidas, tá? Dentro da água. Isso daí vai ocorrer mais na faixa de 2 a 4 anos de idade, né? Vocês já devem ter visto aqueles vídeos apavorantes. Quando começam esses vídeos aí nessas redes públicas aí de compartilhamento, eu nem quero assistir o final, porque para mim o afogamento dentro dos traumas é um dos que mais gera aflição, principalmente quando são crianças, tá? E a segunda classificação, que é a classificação secundária, é quando eu tenho esse afogamento em decorrência de alguma patologia ou algum evento que se desencadeou, né, para que esse paciente sofresse o processo de imersão. Então, presumidamente aí ele já teria feito o uso de alguma droga, e isso envolve o álcool, tá, gente? Então, é muito triste aos finais de semana, feriados prolongados, onde nós temos as estatísticas acentuadamente elevadas em decorrência do uso de álcool e associação do mar, né? Lembrando, a água é um ser vivo, seja ela doce, seja ela salgada, é um ser vivo, né? Ou um outro exemplo, os ataques por epilepsia, pacientes que já tenham, né, que já façam o uso contínuo aí da medicação, já tenham sido diagnosticados, né, quando eles conhecem os passos de si mesmo que vão levar a quadros epiléticos e eles não estão em água, geralmente eles já se sentam para que o golpe com relação ao trauma, ao chão, não seja tão grave assim, mas dentro da água fica um pouco mais difícil.
né? Então, pacientes que não sejam rígidos, né, que já tenham algum comprometimento aí, por exemplo, aqueles que sofrem de algum tipo de cãibra, a gente pode já dizer por aqui, pacientes que têm dificuldades com hiponatremia, por exemplo, tá? E aí, se eles tiverem águas hipotérmicas, também ele vai evoluir a parada cardíaca. Trauma, né, em decorrência de acidente de mergulho, então, como a gente tinha falado lá no começo da cinemática do trauma, então tem aqueles pacientes lá do trauma raquimedular, né, então, em decorrência desse pulo em águas rasas também, ele vai evoluir aí para o afogamento, ou no caso da hipotermia, tá? E ele vai entrar também como causa secundária de afogamento. E aí nós temos também, como eu falei, com relação à classificação desse afogamento, as características do líquido, tá? Então, eu tenho diferenças, por exemplo, de água doce e água salgada, né? Qual que é a diferença, então, né? Quando o paciente, ele aspira a água salgada, porque ela é hipertônica, né? Então, ela tem uma concentração maior de sal em relação ao alvéolo pulmonar, né? Acaba ocorrendo a passagem de plasma para dentro desse alvéolo em decorrência da osmose, tá? Aí o alvéolo fica cheinho de líquido ali, onde não deveria, em relação à ventilação, né? Fica com a perfusão diminuída também. E aí, se você comparar esse processo de afogamento com uma outra circunstância, fica bem parecido, bem similar com uma atelectasia, tá? É bem parecido a fisiologia de como esse paciente se desenvolve aí com o colapso pulmonar, né? E aí acaba formando aí como se fosse uma ligação anormal entre os alvéolos, o que a gente chama também de shunt, tá? Então, em decorrência essa aspiração excessiva por líquidos dentro dos alvéolos, fica difícil a circulação aí, causando, então, a hipovolemia nesse paciente. E aí, com relação à água doce, ao contrário da salgada, que é hipertônica, ela é hipotônica em relação ao plasma, né? Que é a mesma coisa que a gente está comparando, tem que saber o que vai comparar. Os alvéolos acabam absorvendo, né, essa solução hipertônica, e aí a gente tem um aumento do volume sanguíneo. Então, diferente do paciente que está submerso em água salgada, que vai ter um processo de hipovolemia, aqui ele vai ter um processo de hipervolemia, tá? A passagem, então, aí entre o alvéolo fica instável. E aí esse paciente tem alterações significativas aí com relação ao nível de surfactante, por exemplo, e ele também vai sofrer a mesma fisiologia do shunt que eu falei para vocês, né, que é essa ligação anormal aí entre os alvéolos, ok? E ele também vai ter o mesmo processo de atelectasia, né, fisiologicamente falando. E aí, com os outros líquidos, né, em água salobra, né, ou em águas de foz ou outros líquidos, a questão toda é essa do excesso do volume de água nos vasos, tá, que acaba atingindo o coração, e aí esse por si só, né, o miocárdio acaba aumentando de tamanho, e aí essa pessoa começa a sofrer os processos aí de parada circulatória, ok? Bom, existem aí algumas fases do afogamento, né? Então, a gente já falou da classificação, da relação das fases primárias, da diferenciação entre como o indivíduo se afoga primariamente e secundariamente, e como que ele evolui, né, com essas fases dentro da água, né? Como que é. Então, primeiramente, ele tem esse processo aí de submersão, né? Então, ele faz a apneia voluntária, ele ainda está consciente. E a partir do momento que você faz uma apneia voluntária, o seu organismo tenta compensar, tá? Com o ataque cardíaco e com a hipertensão. E é nesse momento aqui, entre o 1 e o 2, que você começa a fazer o processo de deglutição de água, tá? A estimulação do seu centro respiratório começa a se agudizar, né? Então, ele começa a falar, cara, tu tem que respirar. E aí, de uma forma não
intencional, você faz esse processo de inspiração. Quando você inspira, já pulando para a fase 3, você tem essa aspiração de líquido, né? E aí, nesse momento, é que você vai ter essa descompensação, porque você vai acabar vomitando muita água, né? Por isso que a maioria dos pacientes que apresentam processos de afogamento, depois, né, ou durante as manobras de ressuscitação, eles apresentam vômito, tá? É por passar por essa fase aqui, tá? Que ele acaba deglutindo a água, tá? Após isso, então, depois do processo de deglutição e vômito, ele tem a perda total da consciência, tá? E aí a gente já tem a desencadeação fisiológica indo para o processo evolutivo de morte, tá? Então, nós temos as alterações neurais e anatômicas, elas começam a ficar aí de formas entumecidas, eu tenho dificuldades com relação ao processo aí de passagem de pensamento nervoso, né, de alterações nervosas. Eu vou ter alterações nas células dos miócitos cardíacos também, tá? Em decorrência do que eu falei para vocês, desse excesso do volume de água que ficam aí nos vasos, tá? E ele acaba atingindo diretamente o coração. E aí a última parte aí vem a ser a morte cerebral, e aí eu já diagnostico esse paciente em evolução para óbito, tá? Nesse filminho, que ele é bem curtinho, mas dá para ver esse processo aí de afogamento, tá? Com asfixia, que fica uma consequência em aspiração da submersão ou da imersão de líquido aí, como esse paciente está fazendo. Ele faz de uma forma não muito traumática, tá? Aí esse paciente, ó, o que vocês viram, tá vendo que eu acabei de... Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho. Esse paciente, ele tá gritando aqui. Opa! Tá vendo esse processo aqui, que fica batendo aqui? Isso aqui são as cordas vocais, tá? E aqui eu tenho a passagem para o esôfago e aqui da traqueia. Então, quando ele fica ali naquele processo de luta, ele já acaba deglutindo e aspirando água, tá? É por isso que eu tenho dificuldade... Oh, pulou. É por isso que eu tenho dificuldades com relação a fazer uma manobra de RCP também nesse paciente, tá? Porque quando ele voltar, automaticamente ele vai tentar expelir esse excesso aí que ficou entre os órgãos. Então, um dos sinais que ele vai apresentar quando você estiver tentando ressuscitar esse paciente é justamente o processo de vômito que ele vai apresentar, tá? Então, precisa tomar cuidado com a ação que vocês vão ter. Vocês já sabem o que faz com o paciente que apresenta vômito aí na parada cardiorrespiratória, tá? Bom, existe um método START aquático, igual o que vocês aprenderam com o método START de resgate de pacientes em via terrestre, quando nós fizemos lá o IMV, tá? E ele tem as mesmas cores de prioridades, vai diferenciar somente a questão de evolução desse paciente, tá? Então, ele é classificado como vermelho, esses pacientes que ainda têm uma expressão facial aí, que eles conseguem submergir, tá? Ele fica nesse processo de sobe e desce de forma intercalada, tá? E aí eu tenho possibilidade de que ele se descontrole durante o resgate, tá? Então, ele é uma cor vermelha de prioridade. A cor amarela, né, eu tenho esse paciente ainda que ele tem uma necessidade especial, tá? Então, crianças e idosos entram nessa faixa aqui de cor amarela, tá? E aí eu preciso deslocar esse paciente, só que ele acaba abandonando aí o flutuador. E aí, em algumas decorrências, eu suspeito de alguma lesão adicional. Então, pode ser que esse paciente aqui seja aquela minha classificação secundária, tá? Pode ser também que ou ele seja um paciente de portador de necessidade especial, criança, idoso, ou ele tenha aí ingerido álcool, ou teve um trauma raquimedular, ou alguma epilepsia, ele vai ser minha prioridade 2, tá?
A prioridade 3 aqui, que é a cor verde, são aqueles pacientes que ele consegue ser orientado ainda, né, para ir para um local seguro. Então, bem aquelas cenas de final de semana prolongado, onde tem a placa perigo, não entre, onde as pessoas entram, parece que está escrito, venham conhecer a sereia Ariel, né, e aí as pessoas vão justamente para aquela parte. E aí, os salva-vidas que vocês devem conhecer, os guardas-vidas aí que ficam postos lá na areia, eles perdem bastante do tempo rico deles lá tentando tirar as pessoas que ou desconhecem o perigo de onde estão, ou tampouco estão fazendo juízo do que estão ali, né? E a cor preta, né, que você não tem prioridade, são aquelas pessoas que já estão na classificação. Quando eu mostrei para vocês lá, com relação às fases do afogamento, ele já está entre o grau 5 e 6. Ele já ficou na posição de decúbito ventral, tá? E aí ele já tem sinal de mortes evidentes, então você não vai fazer não é que não vai lá, né? Deixa lá boiando, vamos dar de presente para os peixes hoje, né? Uma refeição farta, que piada horrível, mas... nós temos que, entre num incidente de múltiplas vítimas de afogamento, a prioridade preta vai ser a última que eu vou desenvolver, tá? Então, existe um quadro aí de orientação com relação a esse resgate aquático para que vocês saibam, tá? Existe o método START terrestre e o aquático. Bom, ventilação. Perdão. Como eu vou proceder no caso desse paciente aí que teve uma parada respiratória, tá? Professor, eu posso fazer o método boca a boca? Ele é eficaz? Bom, vamos lá. Nós agora respirando nesse momento, eu creio que ninguém esteja aí com carrinho de O2. Alguém está com carrinho de O2? Pegou emprestado da avó? É algum depiocítico? Em uso de O2? Bom, não vou fazer piada porque... pode ser que alguém esteja em suporte de O2. Existe alguém? Se estiver, fale agora ou cale-se para sempre. Não! Então, tá bom. Então, todos nós estamos ventilando a 21% de oxigenação em ar ambiente, tá? É isso que a gente tem de concentração de O2 aqui, neste momento. O processo de se fazer a ventilação boca a boca, então, pensa comigo. A pessoa respirando aqui e agora, ela tem 21%. Ela, fazendo essas incursões de movimentos respiratórios, projetando o ar que já tem dentro dos seus pulmões, que não vai ter nem esse 21%, ele vai estar em cerca de 16% ou menos. Vocês acham que vai ter uma boa ventilação esse paciente? Pode falar comigo, viu, gente? Não vai ter, tá? Então, primeiramente, quando vocês, se correr perto de vocês, se vocês precisarem fazer um salvamento, regra número 1, desobstruir vias aéreas, tá? Então, eu não posso fazer o boca a boca? Na verdade, gente, o boca a boca, ele não é mais estudado. Cientificamente, ele já se demonstrou de forma não muito eficaz, tá? Em decorrência de você ofertar somente 16%. Mas, professora, eu tô sozinho na parada, então eu faço o quê? Faz massagem, tá? Porque só o processo de você fazer a massagem, de você fazer aplicar aí, né, de forma correta, fazendo com que esse tórax tenha uma diminuição aí com relação a 5 centímetros e retorno total da parede torácica, só com essa movimentação, você já tem mais chances que esse paciente respire melhor em ar ambiente do que propriamente dito, né, no boca a boca. Ah, professora, mas eu tenho uma máscara lá, né, que permite que eu faça essa respiração, né, sem causar dano a mim mesmo, né, regra de ouro da urgência e emergência, já falei isso algumas vezes, você não pode causar dano a si próprio para levar, né, um bom direcionamento de atendimento para aquele que está sendo vítima. Se você não conhece essa pessoa, você não vai se expor aí a uma contaminação desnecessária. Serão menos 2 no mundo, tá? Então, se você tem... E aí, assim, gente, eu falando desse momento de ventilação aqui,
esquecendo a parte de aerosolização, tá? Que vocês já viram lá em ventilação comigo, mecânica, tá? Esquecendo que nós estamos em COVID agora, ok? No processo normal, que eu já falei para vocês que agora foi aí solicitado pela WHO, que é a OMS nossa, né? Que se fosse deflagrado esse pedido aí de que não se usasse mais bolsa, válvula, máscara, que é o verdadeiro ambu, em algumas circunstâncias eles acabam utilizando aí de um filtro respiratório para os casos mais graves, enquanto você estiver numa localização aberta, ou seja, numa praia, numa piscina, alguma coisa do tipo, ok? Se você ofertar essa ventilação somente com ambu, sem ter aquela extensãozinha aqui de oxigênio, e sem ter a bolsa, que está faltando duas coisas aqui, a extensão de oxigênio e a bolsa válvula, tá? Que é essa daqui que está aqui embaixo. Você vai fornecer só 21% de oxigênio para esse paciente, tá? Agora, se você coloca o oxigênio, mas não põe a bolsa, você só tem no máximo de 40 e 60. Mas se você é um enfermeiro top, você tem tudo isso daqui, e isso serve via de regra para todos os atendimentos, tá, gente? Eu já vi, em algumas circunstâncias infelizes da vida, PCR intra-hospitalar, pessoa tentando ressuscitar lá o paciente só com ambu, só com isso aqui, ó. Tá lá, jogando 21%, a mesma coisa que o cara estivesse respirando aqui normalmente, tá? Não esqueçam do O2 alto fluxo e não esqueçam da válvula, da bolsa aqui, tá? Porque senão esse processo não vai ser eficaz. Isso se você tiver em 2. Se você não tiver em 2, não tem como você fazer esse procedimento, tá? Eu preciso garantir o C de circulação primeiro, ok? E aí você faz as manobras com relação à acoplagem aí dessa máscara facial, tá? Com manobras que são chamadas de chin lift e jaw thrust. E aí você tem uma ajuda aí com outro colega, se você puder, com relação à ambusação desse paciente, sempre levando em consideração que eu preciso primeiro tratar o C de circulação e depois o A de respiração, porque ele mata primeiro, tá? Existe uma cadeia de sobrevivência com relação aí ao resgate aquático, mas isso também é bem mais utilizado aí para o salva-vidas. Deixei aqui para que vocês conhecessem, não sei se eram de conhecimento de todos, mas existe um mega code de salvamento, assim como nós temos em regiões intra-hospitalares, também existem para eles. Então, eles também trabalham a prevenção, né? Assim como nós na área da saúde. E aí, depois, eles têm todo o processo de resgate à vítima com os flutuantes, tá? E aí, deixa eu ver se vocês aprenderam direitinho. Já sabem como funcessa. Nossa, hoje eu tô bem hoje, né? Como processa, entrem lá no socrative.com. O nome da sala é o mesmo de sempre. Pro, você vai ter que me ajudar a lembrar aí que eu tenho uma aula só com você. Você vai acesso... socrative.com, Hugo. Ah, não, já estou vendo aqui. Pode deixar, relaxa. Valeu. Tá. Ô, Dani, eu tenho uma dúvida. Oi. Você reanimou a vítima de afogamento de água salgada. Tem alguma coisa, eu não me recordo o quê. O tratamento intra-hospitalar é diferente, devido à concentração de sódio por osmose, alguma coisa, aí pode acontecer um afogamento cardíaco. Eu li alguma coisa a respeito disso. Depois fica com muito líquido
nas células. Eu não lembro. Então, realmente, no ambiente intra, Fê, realmente vai ter uma diferenciação de água doce com água salgada. É aquela coisa que a gente tem que saber em decorrência da cinemática do trauma, né? Porque na água salgada, o paciente tem uma tendência a desenvolver hipovolemia, tá? Porque esse líquido aí que o paciente aspirou, né, ele acaba indo para os alvéolos, né? E aí, por esse processo aí de osmose e por a solução ser hipertônica, eu vou ter essa relação difícil de ventilação e perfusão, evoluindo aí para o colapso pulmonar, conforme eu falei. Só que por ela ser uma solução hipertônica, ele tem um edema intersticial, tá? Então, por isso que ele tem mais chances de evoluir para um choque hipovolêmico. Agora, na água doce, esse paciente tem mais chances de ter uma hipervolemia, porque pelo esse processo de osmose aí, ele acaba aumentando o volume sanguíneo, puxando todo o volume de água para dentro do processo circulatório. Então, o tratamento vai ser diferente em decorrência desses processos osmóticos aí, porque uma água é a doce, é hipotônica, e na salgada ela é hipertônica. Na salgada, o paciente vai evoluir para uma hipovolemia, e na água doce, esse paciente tem mais chances de morrer por uma hipervolemia. Então, o tratamento vai ser diferente. Beleza. Obrigado. Beleza? Oi, isso aqui demora, depois você termina de responder, é assim mesmo? Não, ele vai ficar girando. É Tá isso mesmo? girando? Tá Sim. girando. Verde, laranja, azul. Porque significa que você já mandou. Então Deixa tá eu parar bom. de compartilhar a tela aqui para ver como é que vocês estão.
Ó, gente, vou falar do quem já mandou aqui, tá? O que eu acho estranho, vou ser bem sincera com vocês, é que tem um monte de gente que nunca nem pisa o pé na aula e faz a atividade. É meio que assim, uma mágica, né? Como assim, Bruno? Não pisa o pé na aula, tudo online? Porque eu tô vendo o nome de vocês aqui. Ó, quem tá online? Adriana Ribeiro, Almerindo, Cláudia, Deise, Douglas, Edneia, Felipe, Hugo, Igor, Jamila, Luzmária, Maria Lúcia, Micaela, Michele, Rodrigo, Sandra e Sheila. São os alunos online. E aí, na hora que eu abro a tela do Suprative, tem gente aqui que não tá online. E fez. Oi? E fez a atividade. É. Mas ok. Vou deixar a responsabilidade sobre a consciência de vocês. Vamos lá. Entregues. Adriana, Almerindo, Caroline, Deise, Douglas e Edielson. Falta entregar uma, Edneia. Ah, acabou de completar, Edneia. Felipe, entregue, Hugo, entregue. Oi? Ah, não, você já falou meu nome, você não tinha falado. Não. Igor, falta uma. Jamila não respondeu nenhuma ainda. Luzmária, nenhuma. Maria Lúcia, entregue. Micaela, entregue. Michel, falta uma. Michele, entregue. Rodrigo, faltam duas. Sandra, Regina, entregue. Sheila, entregue. Vou deixar mais 5 minutinhos para o pessoal terminar de responder e a gente fala sobre ele, tá? Professora? Oi. Aqui é a Cláudia, tudo bem? Tudo, e você? Professora, é que eu estou tentando entrar aqui para responder o questionário, mas como não faz pouco tempo que eu entrei na aula, eu não estou conseguindo acessar aqui. Como que tá? Você não está conseguindo entrar para responder? No Socrative aqui. Você tem o socrative.com? Sim, eu já estou nele. Está aqui tem um login do aluno. Então, você vai clicar no login do aluno. Aí eu vou colocar o nome da sala, é isso? Isso, é Podadeira 2004. Ah, tá bom. Então agora eu vou. Obrigada, Pro. Nada, Obrigada, viu? Valeu. imagina.
É o 2.8 metros. Ameaçando. Gente, alguém logou com o nome de Podadeira 2004. Não foi você, não, Cláudia? Sim, Pro. Então, mas foi o seu nome. Você colocou o nome da sala como seu nome. Ah, meu Deus, então vou voltar lá, tá bom? Peraí. Ó, tem Student Login. Aí eu fico aqui. Aí ele vai pedir o seu nome primeiro. O que ele está falando? Não, é que tá aqui. Ah, meu nome. Tá, eu coloco meu nome, né? Isso, e depois você põe o nome da sala. Rodrigo tá faltando uma, entregar, Jamila tá faltando uma. Bom, gente, agora já deu tempinho para o pessoal responder. Cláudia, não aparece o seu ainda, tá? Ah, professora, eu tô colocando meu nome aqui, mas não entra, não. Não sei. Você deve estar trocando o nome da sala pelo nome normal. Ah, e pior que agora tá o nome da sala. Aí. Mas eu coloco. Mas aqui, logo. Primeiro é o nome da sala, que é Podadeira 2004, depois é o seu nome. Obrigada, viu? Agora meu nome. Bom, gente, vamos. Cláudia, você vai respondendo junto com a gente, tá? Ah, agora eu consegui entrar, professora. Consegui entrar já. Beleza. Você vai lendo aí, você vai respondendo junto com a gente. Vamos lá, gente, estava bem tranquila essa daqui, né? Então, vamos lá. Uma vítima de afogamento inconsciente apresenta vômitos. Qual a melhor posição para colocá-la na areia? A, B, C, D ou E?
Eu coloquei A. Então, é letra C, tá? Decúbito lateral esquerdo, porque tá vomitando. Nossa, eu pensei em colocar esse C, depois eu falei, não, acho que não é esse C não, vou colocar o A, olha. Então, se você colocar ela no decúbito dorsal, ela vai broncoaspirar. Se você colocar ela em decúbito ventral, provavelmente ela asfixie por lá mesmo, tá? Sentado não tem como fazer esse atendimento, tá? E em pé é muito menos. Então, decúbito lateral esquerdo, lembrando aí de comprimir essa veia cava. Tá bom. 2. Quando a vítima apresenta algum fator que impeça de se manter na superfície, como uma lipotímia, por exemplo. Esse afogamento é definido como primário, secundário, terciário, agudo ou crônico? Secundário. Secundário, né? Então, o primário é quando essa vítima tem um afogamento aí sem nenhuma outra causa, né? Porque ela não sabe nadar mesmo, e aí não tem nada que fez com que ela tivesse esse afogamento. Então, quando ela tem algum mal-estar súbito, por exemplo, ela está aí na classificação secundária. E a terceira aqui, no socorro a uma vítima de afogamento, a sequência correta para a ressuscitação cardiorrespiratória é... Qual é aí, gente? Letra B. Letra B, né? Então, primeiro eu abro as vias aéreas desse paciente, depois eu faço uma ventilação artificial e aí depois eu faço o suporte circulatório com compressão desse paciente, tá? Então, se o paciente estiver acordado, você conversa com ele, ele já tem vias aéreas pérvias, tá? Então, esse é o limiar aí. Então, ó, dá uma olhadinha aqui como vocês foram. Beleza? Dúvidas? Gente, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, assim, na verdade, a gente só tem mais uma aula, que é a aula que vem, do dia 8, e depois a próxima já é a prova, tá bom? Ok. Beleza? Então, por hoje é só. Obrigado por todos estarem aqui presentes. Ótima semana para vocês, gente. Se cuidem. Obrigada. Só uma pergunta. Oi. A prova, ela vai ser feita pelo AVA, não respondida pelo AVA, mas programada pelo AVA, ou a senhora que vai fazer? Essa de urgência sou eu que faço. Tá. Okay. Só as que são DIB e as que são DI que vêm de fora, vêm de Valinhos. Os professores não têm nem acesso ao que vai cair. Ok. Obrigado, Pro. Bom dia. Tchau, meu bem. Vai com Deus. Boa semana. Com Deus também. Obrigada. Tchau, Dani. Obrigado, até. Obrigada a você, Fê. Boa semana. Tchau, obrigado, bom dia. professor. Tchau, Obrigada, Igor. Bom descanso. Tchau.